Quando eu era criança, minha família era muito pobre. Meus pais eram camponeses e ganhavam a vida na lavoura. E meu pai sempre saía para carregar sacas em troca de algum dinheiro. Para tornar a vida um pouco mais fácil, minha mãe e eu íamos aos campos durante a colheita do trigo para pegar o trigo que sobrava e vendê-lo para ganhar um dinheiro a mais. Toda vez eu ouvia as pessoas zombando de nós. Está pegando trigo com sua mãe de novo? Seu pai não consegue sustentar você? Eu me sentia péssima e decidi que, no futuro, trabalharia duro para ganhar dinheiro e me destacar, para que ninguém mais zombasse de nós. Aos 7 anos, eu colhia caquis nas nossas árvores e os vendia na rua. No ensino médio, tentei dar aulas de reforço nas férias de verão. E, embora tenha fracassado, recusei-me a desistir. Na faculdade, eu montava uma barraca na rua durante as férias para ganhar dinheiro e também fazia bicos. Na verdade, em 2006, quando eu estava no ensino fundamental, passei a crer em Deus junto com minha mãe e comecei a participar de reuniões. Naquela época, eu me concentrava nos estudos e no trabalho e acabei deixando minha fé de lado. Às vezes, quando eu voltava para casa, minha mãe me mostrava as palavras de Deus, mas eu as rejeitava com impaciência, achando que participar de reuniões e ler as palavras de Deus era perda de tempo. Todo o meu foco estava em desenvolver minha carreira e eu acreditava que só com meus próprios esforços poderia ganhar mais dinheiro. Afinal, o sucesso no mundo de hoje não é medido por casas, carros e dinheiro. Tudo isso exige dinheiro para ser alcançado. Só com dinheiro, uma pessoa pode ganhar a admiração dos outros e até os pais podem se beneficiar por tabela. Como minha formação era em performance musical, depois de me formar em 2016, trabalhei como professora substituta. Em 2018, comecei meu próprio negócio e fundei uma escola de artes. Para recrutar alunos, durante o dia eu distribuía panfletos de porta em porta sob o sol escaldante. E à noite eu percorria as ruas da cidade com meu instrumento para conseguir alunos. Muitas vezes só chegando em casa por volta das 11 da noite. Toda a pressão e as noites em que eu dormia muito tarde me causavam dores de cabeça frequentes. Mas quando eu pensava em matricular mais alunos e ganhar mais dinheiro, eu sentia que tudo valia a pena. Com meu trabalho árduo e dedicado, abri 2 unidades próprias de uma só vez. Isso me rendeu minha primeira quantia significativa de dinheiro na vida. Vendo minha escola prosperar, vizinhos e pais de alunos me elogiavam por ser capaz e competente. Ouvir a aprovação deles me deixava orgulhosa e eu finalmente podia andar de cabeça erguida. Para uma escola de artes, julho é o período de ouro do ano. Como os alunos estão de férias de verão, se o número de matrículas for alto, esse mês pode gerar dezenas de milhares em lucro. Em julho de 2021, para aproveitar essa oportunidade de ganhar mais dinheiro, adicionei mais cursos e assumi a responsabilidade pelas refeições dos alunos.
Cuidar das refeições de tantos alunos aumentou muito minha carga de trabalho. E eu tinha que sair todos os dias para comprar ingredientes. Lembro-me de uma manhã em que chovia muito forte e eu carregava para o carro, uma a uma, debaixo de chuva, cestas de legumes, cada uma pesando vários quilos. Eu estava encharcada até os ossos, mas não achei nem um pouco penoso. Pensei comigo mesma, é só esse mês. Se eu aguentar firme, logo vai passar. Daqui a um mês será hora de contar o dinheiro e estarei um passo mais perto da vida de alta qualidade que tanto anseio. Só de pensar nisso, eu já ficava feliz. Na terceira semana de julho, de repente, recebi a notícia de que, devido à pandemia, todas as escolas tinham que suspender as aulas. Essa notícia me pegou totalmente de surpresa. Eu tinha me esforçado muito para organizar essas turmas de verão, investindo muito trabalho, materiais e dinheiro. De acordo com o meu plano, contanto que eu conseguisse atravessar esse mês, eu poderia embolsar o dinheiro tranquilamente. Mas, àquela altura, apenas metade das aulas tinha sido concluída. E eu ainda precisava reembolsar o valor das aulas que não foram dadas. Ao ver o dinheiro que estava quase em minhas mãos escapar, eu só queria chorar, mas não havia nada que eu pudesse fazer. Depois dos reembolsos, percebi que trabalhei esse verão por quase nada e fiquei muito chateada com isso. Passei meus dias me sentindo desanimada. Com as aulas suspensas devido à pandemia, de repente tive tempo livre. Nessa época, uma irmã veio à minha casa e ela me comunicou que Deus é o soberano sobre todas as coisas e que Ele já tinha arranjado o destino de cada um de nós. Ela também disse que, nos anos em que eu não participei das reuniões, os irmãos sempre se preocuparam comigo, querendo me ajudar e me apoiar. Pensei em como eu não lia as palavras de Deus havia tanto tempo e tinha me distanciado dele. E, no entanto, ele ainda se preocupava comigo e arranjou para que a irmã me confortasse. Meu coração se encheu de um calor reconfortante. Dessa vez, não recusei novamente. Depois de 13 anos, finalmente voltei para a casa de Deus e retomei a vida de igreja. Certa vez, durante meus devocionais espirituais, li as palavras de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: que ocupação se escolhe? Como se ganha a vida? As pessoas têm algum controle sobre se fazem uma boa ou uma má escolha? Essas coisas estão de acordo com seus desejos e suas decisões? A maioria das pessoas desejaria poder trabalhar menos e ganhar mais, não labutar debaixo de sol e chuva, vestir-se bem, brilhar e resplandecer em toda parte, estar em posição superior a outrem e trazer honra a seus antepassados. Os desejos das pessoas são tão perfeitos, mas, quando dão seus primeiros passos na jornada da vida, elas vão se dando conta de como o destino humano é imperfeito e, pela primeira vez, compreendem verdadeiramente o fato de que, embora possam fazer planos ousados para seu futuro, embora possam nutrir fantasias audaciosas, ninguém tem a capacidade ou o poder de realizar os próprios sonhos,
ninguém está em posição de controlar o próprio futuro. Sempre haverá alguma distância entre os sonhos da pessoa e as realidades que ela deve confrontar. As coisas nunca são como as pessoas gostariam que fossem. E, diante de tais realidades, as pessoas podem nunca alcançar satisfação ou contentamento. Algumas pessoas até farão tudo o que for imaginável, farão enormes esforços e grandes sacrifícios por sua subsistência e seu futuro, tentando mudar o próprio destino. No fim, todavia, mesmo se conseguem realizar seus sonhos e desejos, graças ao próprio trabalho duro, elas não conseguem mudar seu destino e, por maior que seja a obstinação com que tentem, não conseguem superar o que o destino lhes atribuiu. Independentemente das diferenças de habilidade, inteligência e força de vontade, todas as pessoas são iguais perante o destino, que não faz distinção entre o grande e o pequeno, o alto e o baixo, o exaltado e o humilhado. A profissão que a pessoa exerce, o que ela faz para ganhar a vida e a quantidade de riqueza que acumula na vida, não são decididos pelos pais, pelos talentos, pelos esforços ou ambições da pessoa, mas são predeterminados pelo Criador. As palavras de Deus me despertaram como que de um sonho, e entendi que tanto o meu destino quanto o fato de eu ter ou não riquezas estão sob sua soberania e seus arranjos. Não importa o quanto eu me esforce e lute, no fim, não consigo mudar a senda que Deus estabeleceu para mim. Antes, eu não conhecia a sua soberania e sempre quis contar com meus próprios esforços para mudar meu destino. Quando eu era jovem, minha família era pobre e eu sempre era ridicularizada pelos outros. Então sonhava que um dia poderia viver uma vida de riqueza que me renderia à admiração dos outros. É por isso que, desde criança, aprendi com os adultos e comecei a vender coisas. Antes de me formar no ensino médio, ofereci aulas de reforço durante as férias de verão. Na faculdade, continuei firme, montando uma barraca na rua e fazendo bicos. E, depois de me formar, comecei um negócio abrindo uma escola. Tudo isso apenas para ganhar mais dinheiro. Mas quando a pandemia chegou de repente, todos os meus planos foram arruinados. Tive que ver o dinheiro que já estava no meu bolso ser devolvido. Senti de verdade que o trabalho duro não necessariamente traz recompensas e que nem tudo se desenrola de acordo com os planos humanos. O destino de uma pessoa está inteiramente nas mãos de Deus. Quanta riqueza eu tenho nesta vida não depende dos meus esforços e planos, mas da predestinação e da soberania do Criador. Os planos e esforços de uma pessoa são meramente ideais e aspirações e não podem determinar nenhum desfecho final, nem mudar a vida que Deus lhe predestinou. Deus me deu talentos para que eu pudesse me sustentar, e isso foi sua graça e bênção. Mas eu continuei insatisfeita, sempre querendo contar com meus próprios esforços para viver uma vida de riqueza e abundância. E não conseguia me submeter às suas orquestrações e aos seus arranjos. No fim, não só não consegui realizar meus desejos, como meu corpo e espírito também sofreram grandes danos.
eu era realmente tola. Lembrei-me de como algumas pessoas ganham milhões apenas comprando um bilhete de loteria, enquanto outras mourejam a vida inteira e ainda assim não conquistam nada e permanecem na pobreza. Tudo isso confirma que o destino humano é controlado e arranjado pelas mãos de Deus. Então, li mais das palavras de Deus. Depois de reconhecer isso, sua tarefa é pôr de lado a antiga visão da vida, ficar longe das diversas armadilhas, deixar que Deus se encarregue de sua vida e faça arranjos para você, buscar apenas se submeter às orquestrações e à orientação de Deus, não ter escolha e tornar-se uma pessoa que adora a Deus. As palavras de Deus me deram uma senda de prática. Eu não desejava mais lutar contra as predestinações de Deus e estava disposta a me submeter à sua soberania e aos seus arranjos. E confiei o desenvolvimento da minha escola em suas mãos. Depois disso, participei ativamente de reuniões e comi e bebi as palavras de Deus. E também comecei a treinar para regar os recém-chegados. Meu coração se sentiu tranquilo e liberto e vi as bênçãos de Deus. Durante a pandemia, quando todos os setores estavam em crise, a maioria das instituições de ensino sofreu enormes perdas. No entanto, minha escola não só conseguiu manter o funcionamento normal, como também outras 2 instituições me procuraram para fazer parcerias em cursos, o que me ajudou a superar esse período difícil. Em junho de 2022, assumi o dever de líder de grupo de rega. Ao comer e beber as palavras de Deus, passei a entender que, neste momento, Ele está realizando sua obra final de salvar a humanidade e que, no fim, Ele usará várias catástrofes para encerrar esta era, recompensando o bem e punindo o mal de acordo com seus atos. Somente aqueles que praticam a verdade, cumprem seu dever e têm seus caracteres corruptos purificados, podem ser salvos por Deus e sobreviver. Quanto a mim, além do meu horário semanal de aulas, que era irregular, eu também tinha que lidar com várias questões nas unidades parceiras. E simplesmente não tinha tempo nem energia suficientes para buscar a verdade e desempenhar bem meu dever. Então pensei em largar parte do meu trabalho para ter mais tempo para o meu dever. Mas me sentia em conflito, pensando: meu dever é mais importante do que dar aulas. Mas as aulas não são tão cansativas e as unidades parceiras estão se desenvolvendo de forma estável. Se eu abrir mão disso, vou ganhar bem menos. Senti uma certa relutância em abrir mão dessas coisas. Orei a Deus, pedindo que Ele me orientasse, para que eu pudesse me livrar desses fardos e ter mais tempo para comer e beber suas palavras e desempenhar meu dever. Mais tarde, pensei na letra do hino das palavras de Deus, Canção dos Vencedores. O reino está se expandindo, formando-se e se erguendo no meio da humanidade. Não há força que possa destruir meu reino. Meu povo, que está no reino de hoje, qual de vocês não é um membro da raça humana? Qual de vocês está fora da condição humana?
Quando meu novo ponto de partida se tornar público, como as pessoas reagirão? Vocês viram com seus próprios olhos o estado do mundo humano. Vocês ainda não dispersaram os pensamentos de viver para sempre neste mundo? O Evangelho do Reino de Deus foi espalhado para todas as nações do mundo. Várias catástrofes e guerras já chegaram. E a obra de Deus de salvar a humanidade está prestes a chegar ao fim. Se eu não desempenhasse meu dever adequadamente e continuasse buscando dinheiro com todo o meu coração, eu apenas arruinaria minha chance de ganhar a verdade e ser salva. No fim, se eu cair em um desastre, nenhuma quantia de dinheiro poderá salvar minha vida. Buscar a verdade e cumprir meu dever é o que realmente importa. Então, comecei deixando de dar minhas aulas na minha escola particular e depois, uma após a outra, encerrei a parceria com as 2 unidades. Isso liberou meu tempo de segunda a sexta para desempenhar meu dever, e eu só dava aulas nos fins de semana. Embora eu agora tivesse menos escolas parceiras e ganhasse menos dinheiro, eu tinha mais tempo para comer e beber as palavras de Deus e desempenhar meu dever. E meu coração se sentia tranquilo e em paz. Eu achava que já tinha me desapegado um pouco do dinheiro. Mas mal sabia que outra grande tentação me esperava. Em abril de 2023, minha cunhada me apresentou um negócio de loja online e disse que eu poderia ganhar 500 mil yuans dentro de 3 a 6 meses. Fiquei bastante tentada. Ganhar 500 mil yuans em tão pouco tempo? Isso seria muito mais do que ganho dando aulas. Já tenho uma casa, mas se pudesse trocar meu carro por uma Mercedes, eu chamaria ainda mais atenção dirigindo com ele pela cidade. Ao mesmo tempo, eu me senti insegura e tive medo de ser enganada. E também me preocupei que me envolver nesse negócio poderia afetar meu dever. Então, recusei. Mais tarde, minha cunhada abriu uma loja e se tornou gerente. E eu vi sua renda diária aumentar aos poucos de algumas dezenas de yuans para 1.000 a 2.000. Algumas pessoas menos capazes do que eu seguiram o exemplo dela, abrindo lojas e se tornando gerentes, e estavam ganhando milhares de yuans por dia. Tudo isso me tentou ainda mais. Pensei, isso parece dinheiro fácil. Se eu também pudesse ganhar milhares de yuans por dia e fazer 500 mil em 3 meses, então meu desejo de ter um carro novo logo se tornaria realidade. Quando pensei em como os outros me admirariam e me invejariam depois que eu comprasse meu carro novo, fiquei motivada e, sem mais hesitação, investi alguns milhares de yuans. Mais tarde, para ganhar mais dinheiro, convidei amigos e parentes para entrarem no negócio, prometendo que eles ganhariam dinheiro e que, se tivessem prejuízo, eu o cobriria. Continuei expandindo minha equipe e meu desempenho continuou crescendo. Em junho, também me tornei gerente de uma loja e minha renda diária era de quase 2.000 yuans. Em julho, abri outra filial
o negócio ficou mais movimentado do que antes e eu também estava ganhando mais dinheiro. Em agosto de 2023, os irmãos me elegeram como diaconisa de rega. Para evitar impactar meus deveres, eu sempre os desempenhava durante o dia e, ao chegar em casa à noite, cuidava das lojas online. Às vezes, quando voltava tarde, eu fazia hora extra para resolver as coisas e era comum eu ainda estar em ligações ou reuniões a 1 ou 2 da manhã. Muitas vezes eu ficava tão ocupada que nem tinha tempo para comer. Muito rapidamente, em apenas 3 meses, abri 8 lojas e tinha alcançado mais de 2 milhões de yuans em faturamento. Mas, como eu ficava acordada até tarde, tinha muitas dores de cabeça e ficava exausta durante o dia, sentindo-me tonta e sem energia. Isso afetou seriamente o estado em que eu desempenhava meus deveres. Eu estava apenas agindo sem me envolver nas reuniões e não conseguia identificar problemas nem resolver as dificuldades dos meus irmãos. Assim que eu chegava em casa, havia problemas com as lojas online esperando por mim e eu me sentia completamente exausta. Mas, como eu queria ganhar dinheiro, sentia-me sem forças para me libertar. Era como se algo me segurasse. Perguntei à minha cunhada: quando é que vou conseguir ganhar 500 mil e não precisar mais administrar as lojas online? Ela respondeu: quando o desempenho da sua equipe atingir 5 milhões, você poderá se desligar desse setor e parar de gerenciar as lojas. Nessa altura, você terá ganhado o suficiente para chegar aos 500 mil. Quando ouvi isso, fiquei completamente atordoada e de repente percebi que tinha sido enganada. Eu pensei que levaria apenas 3 meses para ganhar 500 mil. Até lá, eu já teria conseguido esse dinheiro e não teria atrasado meus deveres. Nunca imaginei que houvesse uma condição de desempenho de equipe de 5 milhões de yuans. Quando eu conseguiria atingir 5 milhões e me libertar? Esse número parecia tão distante e eu me senti como se estivesse sendo controlada. Fiquei tão preocupada que não conseguia comer nem dormir. Naquela época, eu estava ganhando mais de 8 mil yuans por dia, mas não estava nem um pouco feliz. Percebi que tinha seguido a senda errada e estava sofrendo muito. Então orei: Deus, agora sei que caí no vórtice do dinheiro. Pensei que era apenas um pequeno negócio de alguns milhares de yuans e nunca imaginei que se tornaria essa corrente tão pesada que agora me prende. Como posso me livrar disso? Deus, por favor, ajuda-me e orienta-me. Depois de orar, decidi não ganhar os 500 mil. Liguei para minha cunhada e expliquei minha decisão. Ela viu que eu estava determinada e então concordou. Pouco depois de eu me retirar, um dia, de repente, recebi a notícia de que esse negócio de loja online era, na verdade, um novo tipo de golpe popular na internet. O golpe consistia em deixar as pessoas ganharem dinheiro primeiro e depois, quando elas baixavam a guarda, os golpistas fugiam com todo o dinheiro investido. Por fim,
percebi que tinha sido enganada. Fiquei atordoada e meu corpo ficou totalmente sem força, porque as pessoas que eu tinha convidado não conseguiram recuperar seu dinheiro. Para aumentar a equipe, prometi a cada um que eu seria responsável por quaisquer perdas. E agora que as lojas online tinham falido, todos que eu tinha indicado começaram a me procurar cobrando o dinheiro. E assim, de repente, fui arrastada para um golpe por causa da minha ganância por dinheiro. Diante da necessidade de pagar centenas de milhares em compensação, eu não sabia o que fazer. Durante uma semana inteira, fui cercada por ameaças, insultos e interrogatórios e bombardeada com telefonemas e mensagens me exigindo dinheiro. Fiquei com tanto medo que nem ousava olhar para o meu telefone e não tinha ideia de como enfrentar tudo isso. Meu coração estava cheio de queixas e angústia, e a dor chegou a tal ponto que pensei até em pular de um prédio para acabar com tudo. Pensei que, embora tivesse sido enganada, não poderia deixar de arcar com as consequências. E no final, paguei quase 200 mil yuans em compensação financeira. Perdi cerca de 10 quilos em uma semana. Em minha dor e desespero, ajoelhei-me diante de Deus em oração, chorando lágrimas de dor. Deus, eu errei. Sei que minha ambição e meus desejos me arruinaram e estou sofrendo muito nessa situação. Mas sei que essas coisas me aconteceram com a tua permissão. Por favor, orienta-me para que eu entenda a tua intenção. Depois de orar, aos poucos, meu coração foi se acalmando e eu me dispus a buscar a verdade. Em minha busca, li as palavras de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: Satanás usa a fama e o ganho para controlar os pensamentos do homem, fazendo as pessoas pensarem em nada além dessas duas coisas. Elas lutam por fama e ganho, passam por dificuldades por fama e ganho, suportam humilhação e carregam fardos pesados por fama e ganho. Sacrificam tudo o que têm por fama e ganho e farão qualquer julgamento ou tomarão qualquer decisão para o bem de fama e ganho. Dessa forma, Satanás coloca grilhões invisíveis nas pessoas e, usando esses grilhões, elas não têm nem a força nem a coragem para se libertar. Elas, sem saber, carregam esses grilhões e caminham penosamente sempre adiante com grande dificuldade. Em prol dessa fama e ganho, a humanidade se afasta de Deus e o trai e se torna cada vez mais perversa. Dessa forma, uma geração após a outra é destruída em meio à fama e ao ganho de Satanás. O dinheiro faz o mundo girar é uma filosofia de Satanás. Ela prevalece em meio à humanidade inteira, em cada sociedade humana. Você poderia dizer que é uma tendência. Isso é porque ela foi incutida no coração de cada pessoa que a princípio não aceitava esse dito, mas então o aceitou tacitamente quando entrou em contato com a vida real e começou a sentir que essas palavras eram de fato verdadeiras. Isso não é um processo de Satanás corromper o homem? Independentemente de quanta experiência alguém tenha com esse dito, qual é o efeito negativo
que ele pode ter sobre o coração de alguém? Algo é revelado através do caráter humano das pessoas neste mundo, incluindo cada um de vocês. O que é isso? É o culto ao dinheiro. É difícil remover isso do coração de alguém? É muito difícil. Parece que a corrupção do homem por Satanás é de fato profunda. Satanás usa o dinheiro para tentar as pessoas e as corrompe para que adorem dinheiro e venerem coisas materiais. E como essa adoração do dinheiro se manifesta nas pessoas? Vocês acham que não poderiam sobreviver neste mundo sem nenhum dinheiro? Que mesmo um só dia sem dinheiro seria impossível? O status das pessoas está baseado em quanto dinheiro elas têm, e o mesmo vale para o respeito que exigem. As costas do pobre estão curvadas de vergonha, enquanto os ricos desfrutam do seu status elevado. Eles assumem uma postura ereta e altiva, falam alto e vivem com arrogância. O que esse ditado e essa tendência trazem às pessoas? Não é verdade que muitas pessoas fazem qualquer sacrifício a fim de ganhar dinheiro? Muitas pessoas não perdem sua dignidade e integridade na busca de mais dinheiro? Muitas pessoas não perdem a oportunidade de desempenhar seu dever e seguir a Deus por causa do dinheiro? Perder a chance de ganharem a verdade e serem salvas não é a maior de todas as perdas para as pessoas? Satanás não é sinistro ao usar esse método e esse ditado para corromper o homem a tal ponto? Esse não é um ardil malicioso? Na medida em que você progride de se opor a esse ditado popular até finalmente aceitá-lo como verdade, seu coração cai completamente nas garras de Satanás e, portanto, você inadvertidamente passa a viver segundo o ditado. Em que medida esse ditado afetou você? Você pode saber o caminho verdadeiro e você pode saber a verdade, mas você é impotente para buscá-los. Você pode saber claramente que as palavras de Deus são a verdade, mas você não está disposto a pagar o preço ou a sofrer a fim de ganhar a verdade. Em vez disso, você prefere sacrificar seu próprio futuro e destino para resistir a Deus até o fim. Não importa o que Deus diga, não importa o que Deus faça, por mais profundo e grande que seja o amor que Deus tem por você, na medida em que você é capaz de entender isso, você insiste obstinadamente em fazer o que você quer e paga o preço por esse ditado. Ponderando as palavras de Deus, entendi que foi Satanás quem incutiu muitas ideias e pensamentos errados nas pessoas, fazendo com que elas adorassem dinheiro, fama, ganho e desejos materiais. Buscassem obstinadamente dinheiro, fama e ganho e se tornassem incapazes de vir diante de Deus para buscar a verdade e receber sua salvação. Eu estava vivendo segundo os venenos incutidos por Satanás, como o dinheiro move o mundo, dinheiro não é tudo, mas sem ele você não consegue fazer nada. Distinga-se dos demais e ocupe uma posição superior aos demais. Eu achava que o dinheiro era a resposta para tudo, que uma pessoa não poderia sobreviver sem ele e que, se uma pessoa tivesse dinheiro, seu status se tornaria respeitável e os outros não ousariam mais menosprezá-la ou zombar dela. Quando eu era jovem, fui ridicularizada porque minha família era pobre,
Por isso quis me tornar rica e ter uma vida de prosperidade, fazendo assim com que os outros me admirassem. Para ganhar dinheiro, tentei de tudo e até parei de me reunir e de ler as palavras de Deus. Mesmo quando minha mãe vinha até mim com o livro das palavras de Deus, eu o afastava com impaciência. Depois de abrir uma escola de artes, eu sempre pensava em como fazer marketing e recrutar mais alunos para ganhar mais dinheiro. Todos os dias, minha mente estava tensa e eu ficava exausta a ponto de ter insônia e dores de cabeça. Por fim, devido à pandemia, tudo fechou e só então voltei à presença de Deus. Mais tarde, lendo as palavras de Deus, percebi que tanto o meu destino quanto a riqueza que eu teria estavam em suas mãos e não dependiam dos meus esforços e planos. Mas, como meu desejo por dinheiro, fama e ganho era muito forte, não reconheci os meios malignos que Satanás usa para prejudicar as pessoas. Então, quando fui novamente atraída pelo dinheiro para ganhar 500 mil yuans a mais para comprar um carro de luxo e ser admirada e invejada por mais pessoas, acabei me desviando e caindo em um golpe online, deixando de ser uma diretora de escola respeitada para me transformar numa golpista que engana as pessoas para lhes tirar dinheiro. Diante de enormes indenizações e de críticas e abusos verbais intermináveis de amigos e parentes, senti-me como uma pária. Tanto mental quanto fisicamente, sofri enormes golpes e tormentos. E até pensei em acabar com a minha vida para escapar de tudo. Vi que dinheiro, fama e ganho eram como uma corda invisível que me amarrava com força e que eu tinha vivido de acordo com esses venenos satânicos, tratando a obtenção de dinheiro, fama e ganho como meu objetivo de vida. Como resultado, fui enganada por Satanás e sofri indizivelmente. Vi que buscar riqueza, fama e ganho só tornaria minha vida mais dolorosa e também me afastaria de Deus e me faria perder minha chance de ser salva por Ele. Pensei então em como muitas pessoas, depois de perder dinheiro em negócios, desenvolvem depressão e algumas, incapazes de suportar, até mesmo se jogam para a morte. Vi que a busca por dinheiro é uma senda para a perdição. Fiquei muito feliz por ter passado a seguir a Deus, de modo que, em tais circunstâncias, eu pude aceitá-las de Deus e buscar a verdade. Caso contrário, eu também teria sido uma daquelas que cometeram suicídio. Embora eu tenha perdido dinheiro nessa questão, passei a ver as intenções minuciosas de Deus para me salvar. Do fundo do meu coração, agradeci a Deus. Um dia, durante meus devocionais espirituais, li as palavras de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: Deus não exige que você exerça toda a sua força apenas para sobreviver e continuar vivendo. Ele não precisa que você leve uma vida glamurosa e o glorifique por meio dela, nem exige que você realize grandes feitos neste mundo, faça milagres, contribua com alguma coisa para a humanidade, forneça assistência a certo número de pessoas
ou resolva os problemas de emprego de certo número de pessoas. Não é necessário que você tenha uma carreira grandiosa, que você fique famoso no mundo inteiro e depois use essas coisas para glorificar o nome de Deus, proclamando ao mundo: sou cristão, acredito em Deus Todo-Poderoso. Deus só espera que você possa ser uma pessoa comum e um indivíduo comum neste mundo. Você não precisa fazer nenhum milagre. Você não precisa se sobressair em várias profissões ou áreas, nem precisa se tornar uma pessoa famosa ou uma figura grandiosa. Você não precisa ser alguém que receba a admiração ou o respeito das pessoas. Também não precisa ter feito nenhuma façanha inédita ou quaisquer realizações em várias áreas. Certamente, não há necessidade de você fazer alguma contribuição em várias profissões para glorificar a Deus. A exigência de Deus para você é simplesmente que você viva bem sua vida, satisfaça as necessidades básicas, não passe fome, vista-se bem no inverno e adequadamente no verão. Contanto que sua vida seja normal e você tenha a capacidade de sobreviver, isso basta. Essa é a exigência de Deus para você. Independentemente dos dons, talentos ou habilidades especiais que você tem, Deus não deseja que você os use para ganhar sucesso mundano. Ao contrário, Ele quer que você aplique quaisquer dons ou calibres que você tem no desempenho de seu dever, naquilo que Ele confia a você e na busca da verdade, alcançando, por fim, a salvação. Essa é a coisa mais importante, e Deus não exige nada além disso. Os últimos dias são um período especial. Por um lado, os assuntos do trabalho da igreja são agitados e complicados. Por outro, neste momento em que o evangelho do reino de Deus está se espalhando, são necessárias mais pessoas que dediquem seu tempo e energia e contribuam com seus esforços e desempenhem seus deveres, a fim de satisfazerem as necessidades de vários projetos dentro da casa de Deus. Portanto, independentemente de sua ocupação, se, depois de satisfazer suas necessidades básicas de vida, você for capaz de dedicar seu tempo e energia para vir para diante de Deus e desempenhar o dever de um ser criado, fazendo sua parte em várias áreas de trabalho, então, aos olhos de Deus, isso não é apenas desejável, mas também especialmente valioso. É digno de ser lembrado por Deus, e é claro que vale a pena que as pessoas façam tais esforço e sacrifício. Isso é porque, embora você tenha abandonado os prazeres da carne, o que você ganha é a vida inestimável e eterna. São as palavras de Deus como sua vida. Esse é um tesouro inestimável que não pode ser obtido em troca de dinheiro ou de qualquer coisa. Esse tesouro inestimável é obtido pela energia e tempo que você investe, por meio de seus esforços e do preço que paga. Para você, isso é boa sorte, um favor especial e uma grande bênção. As palavras de Deus e a verdade tornando-se sua vida. Isso é um tesouro inestimável em troca do qual vale a pena oferecer tudo. Se, depois de ter comida e roupa, você gasta mais tempo e energia, ganha mais dinheiro, adquire mais prazeres materiais e sua carne está satisfeita. Mas, ao fazê-lo, você arruína a esperança de sua salvação. Então isso, sem dúvida, não é bom para você. Você deveria ficar preocupado com isso e ansioso. Você deveria ajustar sua atitude
para com o trabalho e a vida e as exigências que você tem relativas à qualidade da vida da carne. Você deveria largar certos desejos, planos e agendas para a vida na carne que não estão alinhados com a realidade. Você deveria vir para diante de Deus, orar a Ele e decidir desempenhar seu dever, lançando sua mente e seu corpo nas várias tarefas da casa de Deus, esforçando-se de modo que, no dia em que a obra de Deus for concluída, quando Deus examinar o trabalho e a estatura de todos os tipos diferentes de pessoas, você faça parte das pessoas que ganharam a aprovação de Deus. Quando a grande obra de Deus se cumprir, quando o evangelho do reino de Deus tiver se espalhado por todo o universo, quando essa cena alegre se desdobrar, haverá seu trabalho, seu investimento e seu sacrifício. Quando Deus receber a glória, quando sua obra tiver se espalhado por todo o universo, quando todos estiverem celebrando a realização bem-sucedida da grande obra de Deus, no desdobramento desse momento de alegria, você será aquele que estará conectado a essa alegria. Você será participante dessa alegria, não será aquele que chorará e rangerá os dentes, que baterá no peito e socará as costas enquanto todos os outros estiverem gritando e pulando de alegria. Não será aquele que receberá punição, que será completamente desprezado, rejeitado e eliminado por Deus. Pelas palavras de Deus, percebi que Ele não precisa que as pessoas se tornem famosas ou grandes para glorificá-lo ou testemunhar dele. Deus só espera que as pessoas, desde que tenham o que vestir e o que comer, dediquem mais tempo buscando a verdade, desempenhando bem seus deveres e sendo salvas. Lembrei-me de como tenho talento para a música desde jovem. Depois de me formar, ganhei a vida com meu talento. E não só tive o que vestir e comer, mas até me sobrava um pouco. No entanto, não fiquei satisfeita com isso. E, em vez de dedicar mais tempo e energia para cumprir meus deveres e buscar a verdade, quis ganhar mais dinheiro e a admiração de mais pessoas. Achava que ganhar dinheiro e me destacar era mais importante do que qualquer outra coisa. Olhando para trás, antes de encontrar Deus, ganhei algum dinheiro e desfrutei da admiração das pessoas, mas, por dentro, não me sentia tranquila, muito menos feliz de verdade. Todos os dias, além de trabalhar, eu apenas comia, bebia e me divertia com os amigos para afastar o tédio. E não entendia absolutamente nada sobre o propósito da vida, seu significado ou seu valor. Embora o dinheiro me trouxesse prazer material temporário, ele não podia mudar o vazio profundo dentro de mim. Ao ler as palavras de Deus, entendi que buscar dinheiro, fama e ganho ainda leva ao vazio e que isso não tem significado algum. Somente buscando a verdade e cumprindo os deveres de um ser criado, a vida pode ser significativa e valiosa. Pensei no que o Senhor Jesus disse: o que aproveita ao homem se ganhar o mundo inteiro e perder sua vida? Ou que dará o homem em troca da sua vida? No passado, quando eu não tinha dinheiro, sempre pensava que, quando tivesse, ficaria satisfeita. Mas, mesmo depois de ter dinheiro, ainda me sentia vazia e sem sentido.
Não é de dinheiro que as pessoas verdadeiramente precisam. Como alguém da minha cidade natal. Ele estava sofrendo de uma doença terminal. Foi até uma ponte, jogou todo o seu dinheiro lá embaixo e depois se jogou no rio para acabar com tudo. Diante da doença e da morte, não importa quanto dinheiro, fama e ganho você tenha, ou quantas pessoas o admirem, tudo isso é totalmente inútil. Essas coisas não podem comprar a vida, e não seguir a Deus, não buscar a verdade e não cumprir os deveres, no fim, leva ao vazio. A obra de Deus agora alcançou seu estágio final, e as oportunidades e o tempo para buscar a verdade estão se esgotando. Eu deveria aproveitar ao máximo o meu tempo, comer e beber mais das palavras de Deus e cumprir meus deveres como um ser criado. Isso é o que é mais significativo. Pensei na mulher de Ló. Ela foi salva pelos anjos e já tinha escapado da cidade de Sodoma. Mas, como não conseguia abrir mão de seus bens e riquezas, ela olhou para trás e se transformou em uma estátua de sal, tornando-se um símbolo de vergonha. Estamos agora na reta final da senda, e eu deveria aprender com a mulher de Ló. Eu tinha que abandonar a busca por riqueza, fama e ganho, desempenhar bem meus deveres e buscar a verdade. Essa é a vida mais significativa que Deus aprova. Agora estou desempenhando o dever de líder na igreja. A fim de ter mais tempo e energia para me equipar com a verdade e cumprir meus deveres, mantive apenas uns 12 alunos e trabalho 6 horas por semana para cobrir minhas despesas diárias. Uso a maior parte do meu tempo para desempenhar meus deveres e, ao desempenhá-los, aprendi a interagir corretamente com os outros, a tratar a comissão de Deus e desempenhar meus deveres de acordo com o padrão e a conhecer meus caracteres corruptos, entre outras coisas. Agora, leio as palavras de Deus e desempenho meus deveres todos os dias. Não estou mais presa, nem sou mais prejudicada por dinheiro, fama e ganho, e sinto leveza e tranquilidade no coração. Graças a Deus por me salvar.